E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Numerada. Eu sou a VG e neste vídeo vamos falar de uma curiosa semelhança do conceito do filme Matrix, que é de 1999, com uma HQ de super-heróis da Marvel, lançada em 1981, 18 anos antes do lançamento do filme. Com a proximidade de estreia do quarto filme da franquia Matrix, eu me lembrei de uma antiga história do Quarteto Fantástico, publicada aqui no Brasil em 1987, onde a trama tem uma curiosa semelhança com o conceito apresentado no filme Matrix original, de 1999. Nessa época, as histórias do Quarteto Fantástico eram publicadas na revista do Homem-Aranha pela editora Abril e eram produzidas por John Byrne, um aclamado desenhista que se encarregava tanto do roteiro como da arte. Ele foi responsável por uma das mais elogiadas fases do Quarteto Fantástico, onde nos apresentava histórias com um toque de ficção científica, bom desenvolvimento de personagens, ação e uma leve dose de humor. Nessa época, as histórias do Aranha estavam numa fase bem fraca, e o que estava valendo mesmo a pena eram as histórias do quarteto, que saíam na revista do Aranha. Essa história em questão foi publicada no Brasil em 1987, 12 anos antes do filme Matrix. Mas a publicação original nos Estados Unidos é de 1981, ou seja, 18 anos antes do filme. Essa história começa mostrando eventos já conhecidos dos leitores do quarteto. São os eventos que levaram à origem do supergrupo, onde os quatro invadiram secretamente uma base de lançamento de foguetes e, de forma não autorizada, se lançaram ao espaço na intenção de serem os pioneiros numa missão espacial envolvendo uma área de tempestade de raios cósmicos. E devido ao foguete não estar totalmente preparado para essa missão, eles sofrem terríveis consequências. E vemos a nave desgovernada sendo atraída pela gravidade da Terra, sendo incendiada pelo atrito com a atmosfera e então caindo e explodindo. John Storm acorda, assustado, onde vemos que tudo era um sonho do personagem. Enquanto se apronta para o trabalho, ele fica pensando por que ele tem tido esses pesadelos. Antes de ir direto para o trabalho, ele decide dar uma passada na casa de sua irmã, Susan, que é casada com o professor Reed Richards. Johnny tinha a intenção de comentar sobre seus pesadelos ao seu cunhado, mas acha melhor deixar para lá, pois ele repara que Reed anda ainda mais distraído que o habitual, esquecendo até a sua maleta de trabalho. Sua irmã lhe conta que tem um professor, Vaughn, na faculdade, que fica pegando no pé do seu marido e o trata como um incompetente, e por isso ele fica disperso e deprimido. E ela ainda comenta, para espanto de Johnny, sonhos estranhos, onde os três, mais o amigo Ben Green, estão num voo espacial, onde ele resolve não comentar sobre os seus próprios sonhos para não deixar ela mais preocupada. Saindo dali, ele passa pelo centro da pequena cidade de Littleville e cumprimenta seu amigo Ben Green, que estava em frente ao seu bar e restaurante. E a esposa de Ben, Alicia, lhe pergunta se tinha sido o Johnny que ela viu passar há pouco, e ela pergunta se ele ainda ia contar seus sonhos estranhos para o Johnny, ou para o Reed, onde ele responde que ainda tem tempo para isso. E abraçando Alicia, ele comenta que sente uma sensação muito boa em ouvir ela falar que acabou de ver o Johnny e que gosta de olhar seus olhos azuis e saber que eles estão olhando de volta. Com a sensação de não entender o porquê disso, eles se beijam apaixonadamente, enquanto são observados do outro lado da rua pelo padrasto de Alicia, Philip Masters, que com uma expressão de felicidade nos revela em pensamento estar contente por tudo estar correndo exatamente como ele queria. Mais tarde, na casa de Susan, o casal se prepara para dormir.
e quando adormecem, ela volta a ter seus pesadelos, onde se veem os quatro reunidos e Ben discutindo com Reed sobre ser uma insanidade, devido ao foguete não ter a proteção necessária, e então é chamado de covarde por Susan. Então o sonho toma novo rumo, quando Ben, enfurecido, começa a sofrer uma transformação, ficando com um grotesco aspecto rochoso e atacando Reed, que na tentativa de pará-lo, começa a esticar seu corpo e se enrolar em Ben Green para imobilizá-lo, mas é derrotado mesmo assim. É atacado por Johnny e, para revidar, Ben o ataca com uma lenha acesa da lareira, fazendo seu corpo ser tomado pelas chamas. Susan acorda com um grito de desespero. Enquanto ela é acalmada por seu marido, ela lhe conta seu pesadelo. Quando ela se levanta para cuidar de seu pequeno filho, que acordou assustado com seu grito, Reed fica pensativo sobre essa questão de sonhos e também sobre a dificuldade que ele tem de se concentrar. E ele sente que não foi sempre assim. No dia seguinte, Reed se reúne num almoço com seu cunhado e então Johnny lhe conta que os sonhos que sua irmã está tendo são muito parecidos com os que ele tem tido. E quando Ben vai à mesa, trazendo os pratos dos pedidos, ele comenta que não pôde deixar de ouvir e fala que também tem tido esses sonhos estranhos, onde os quatro são uma espécie de super-heróis, sendo Susan, a Mulher Invisível, Johnny, o Tocha Humana, Reed, o Senhor Fantástico, e ele próprio, tendo a força de derrubar um prédio com um soco. Mas o que acha mais estranho é que ele não é casado com Alicia, e ela é cega. Reed acha muito estranho os sonhos dos três terem tanto em comum, mas eles mudam de assunto quando o feliz sogro de Ben se aproxima da mesa para almoçar com eles. Quando chega ao trabalho, ainda pensando nos sonhos, Reed é chamado pelo Sr. Singh para lhe mostrar um novo acelerador de partículas que instalaram na faculdade, onde ele fica entusiasmado, pois poderia recriar qualquer tipo de radiação, mas logo é subitamente interrompido pelo professor Vaughan, que de forma áspera e petulante, mais uma vez o distrata e o proíbe de usar equipamento da universidade. E quando Reed se retira para dar suas aulas, esse agressivo personagem se mostra feliz por seu plano estar funcionando, ao deixar Richards confuso e desesperado por saber que dispõe de um acelerador de partículas, mas não pode usá-lo. Ao fim da aula, e tendo dispensado a classe, Reed se põe pensativo sobre a questão dos sonhos, e num grande esforço de concentração acaba cochilando. E então passa a sonhar os mesmos acontecimentos familiares, mas dessa vez a nave não explode. Eles sobrevivem e renascem modificados como o Quarteto Fantástico. E vê ainda mais detalhes. Seu quartel-general, no topo do edifício Baxter, não em Liddellville, mas em Manhattan, onde vê, num dia comum de suas vidas, um poder estranho tomar conta de suas mentes e que os fazem marchar, como robôs, em direção ao hangar do quartel-general, para em seguida voarem ao norte, rumo à montanha Adirondack, onde um castelo medieval se encontra e onde encontram dentro dele o homem que eles conhecem como o sogro de Ben Green e que também é conhecido como o Mestre dos Bonecos e que está acompanhado de outro indivíduo nas sombras. E é quando ele acorda, no susto, ao cair com a cadeira e bater com a cabeça no chão. E então ele se dá conta de que é tudo verdade, não eram apenas sonhos. Eles são o Quarteto Fantástico e deduz que, de alguma forma, o Mestre dos Bonecos obscureceu as suas mentes e eliminou os seus poderes. Mas como ele teria conseguido? A estrutura molecular deles foi alterada e seria impossível que o Mestre dos Bonecos, com seu intelecto limitado, tenha descoberto um antídoto para eliminar seus poderes, coisa que ele próprio tenta há anos e sem sucesso com Ben Green. Será que ele embutiu neles uma ilusão que seus poderes sumiram?
Desconfiado que suas personalidades tenham sido transferidas para corpo de robôs, ele toma uma atitude arriscada e desmaia com a dor resultante, enquanto uma poça de líquido vermelho se forma embaixo dele. Voltando para casa depois de atrasar 1 hora, Susan se assusta com o sangue em seu braço, no que ele explica que isso não é sangue, mas alguma coisa parecida. Então ele conta para eles toda a sua dedução e como naturalmente não acreditam nele, pois desconfiam de delírios devido à perda de sangue, ele se irrita e diz: "Eu não estou mentindo. Nossas vidas estão em perigo. Eu farei vocês acreditarem em mim." Ao final do dia, quando se preparava para passar na casa de sua enteada e de seu genro, Philip Masters tem uma desagradável surpresa. Sendo confrontado por Ben Green, ele confessa que nada disso é real, que a cidade é uma farsa, que as outras pessoas são robôs e que os 4, mais Alicia e a criança, são clones sintéticos, fantoches. E quando Alicia lhe pergunta o porquê disso, ele justifica que fez isso por ela, que queria lhe dar o que ela sempre desejou, uma vida normal com o homem que ama. E Reed comenta que o plano podia ser dele, mas que ele não tinha a tecnologia necessária para executar. E Masters confirma que não tinha, mas que usou sua argila radiativa para fazer um boneco e controlar alguém que pudesse lhe ajudar. Mas quem? É quando são surpreendidos por uma voz familiar que vem do alto, ressoando como um trovão. Francamente, Reed Richards, essa é uma dedução óbvia e mal podem acreditar quando se deparam com um assustador e colossal Doutor Destino. E na hora, tomamos aquele susto, nós, leitores. Como é que o Doutor Destino ficou tão gigante assim? Como? Logo em seguida, temos a continuação da história, onde vemos que, na verdade, não foi Destino que ficou gigante, e sim a cidade com seus habitantes que são miniaturas. E essa imagem reveladora confirma que o conceito do filme Matrix foi apresentado bem antes do filme, onde podemos ver que os personagens têm seus corpos inertes em volta da cidade em miniatura e têm suas mentes conectadas aos seus avatares, enquanto viviam numa falsa realidade e sem saber a verdade. E Doutor Destino então decide abandoná-los à própria sorte, para que passem o resto de suas vidas aprisionados em suas minúsculas cópias. Aproveitando as discussões, resultado do choque das revelações, o mestre dos bonecos acaba saindo de fininho, e os personagens precisam decidir o que fazer para sair dessa situação. Enquanto ponderam sobre o drama de voltar aos seus verdadeiros corpos e ter que abandonar essa falsa realidade em que viviam, situação essa que, mesmo sabendo ser falsa, era melhor para Ben e Alicia do que a cruel situação da vida real dos dois. E Reed Richards, utilizando o maquinário científico, que era diminuto, porém real, pois Destino sabia que Richards perceberia se não fossem funcionais, e consegue ativar e aumentar o poder latente de cada um, que acreditava estar adormecido em nível celular, uma vez que seus avatares foram criados como clones sintéticos. E uma vez com seus poderes, eles conseguem batalhar contra os robôs sentinelas de segurança e conseguem chegar nos limites da maquete tecnológica da cidade, até conseguirem fugir dela e irem enfrentar Destino. E conseguem preparar uma cilada nos próprios domínios de Destino e o atacam em conjunto, fazendo com que ele seja atingido com uma enorme descarga elétrica, que ao mesmo tempo que os fez despertarem da simulação, paralisou o Doutor Destino, deixando-o num estado de animação suspensa. E nem desconfiam que, na verdade, Destino agiu rápido e transferiu sua mente para o seu
Avatar dentro da cidade em miniatura. Porém, o que ele não esperava é que encontraria com o diminuto mestre dos bonecos também na cidade. E comandando a população robótica em miniatura, deu ordem para caçarem e eliminarem o impostor, que havia interferido e destruído os sonhos criados para sua afilhada Alicia. E a história termina mostrando o destino em fuga, com uma multidão em seu encalço tão incansáveis quanto o próprio avatar do fugitivo. E você, também conhecia essa história do Quarteto Fantástico? Já tinha reparado na curiosa semelhança entre o conceito da história em quadrinhos e dos filmes Matrix? Diga nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê aquela força para o canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. Confira sempre as ofertas nos links de descrição dos vídeos. E é isso. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.